Boa noite, irmãos. Estão todos bem? Pode assentar, Deus abençoe. Deus abençoe você também pela internet, onde estiver me ouvindo. Que a graça de Deus possa estar presente em cada lar, a cada vida que está dedicando esse pequeno tempo diante de um computador para ouvir o que nós temos a dizer aqui nesta noite. Que Deus realmente abençoe. Sempre é bom cantar esse hino, Daniel. Não somente é no Monte Pôr do Sol. Ele veio no Monte Pôr do Sol, né? No Monte Pôr do Sol mesmo. Pode, porque ele já veio, como é que está? Põe a letra dele aqui, faz favor. Lá no Monte Pôr do Sol. Ele veio a trombeta já soou, claro como o sol, na nuvem já desceu. Claro como o sol, no Monte Pôr do Sol. Ele veio, a trombeta já soou, no Monte Pôr do Sol. Na nuvem já desceu. Porque esse é o monte, na verdade, assim como o Monte Sião, o Monte Horebe, ele também veio no Monte Pôr do Sol. Diz a história, um testemunho do irmão Pierre Green, inclusive lembro de orar por ele, está com a saúde completamente debilitada. Ele deu testemunho que esse Monte Pôr do Sol, esse nome já estava ali, e os índios que vivem naquela região, eles nem mesmo caçavam naquele monte, porque eles diziam que apareciam luzes e eles tinham aquele monte como um monte sagrado. Os próprios índios, mesmo antes de centenas de anos, eles não caçavam naquele monte porque consideravam um monte sagrado. Deus guardou este monte, preparou este monte para que ele pudesse, como o Monte Horebe, ser guardado, onde a coluna de fogo apareceu. O Monte Pôr do Sol também foi uma providência divina, onde ele pudesse descer e falar com o seu profeta, assim como falou também com Moisés no Monte Horebe, né? Então, foi realmente ali no Monte Pôr do Sol que ele desceu para cumprir a profecia de Lucas 17:30, né? Para dar a continuidade na profecia de Lucas 17:30. E nós estivemos viajando, vocês sabem, fomos a São Paulo, no casamento, tivemos em Cosmópolis, e lá nós encontramos um jovem, um senhor, digo jovem porque é bem mais novo do que eu, e ele nos procurou na casa do irmão Aparecido, o nome dele é Zenilton, e ele sofreu um acidente de moto. E nesse acidente, agora 2 meses atrás, ele ficou praticamente desenganado dos médicos de que poderia voltar a caminhar. E ele foi me contar o testemunho dele, que ele estava, antes da operação, ele entrou no desespero e ele disse para Deus que se Deus não desse, ele nunca foi religioso, nunca foi crente, mas ele disse para Deus que se Deus não pudesse curar ele, para que ele pudesse andar, que Deus tirasse a vida dele. Ele disse, sinceramente, eu não quero viver o resto da minha vida numa cadeira de roda. E então ele estava ali dizendo que depois, aí a esposa dele perguntou para os médicos, disse, é possível, será que meu marido ainda pode caminhar? O médico balançou as mãos e disse, peça a Deus para abençoar essas mãos, para que possa ser feita alguma coisa por ele. E o irmão Aparecido pediu oração aqui à igreja, né? Nós oramos por ele, não sei se foi eu, o Joglair, mas toda a igreja orou por ele. E ele voltou ali caminhando por si mesmo, porque ele tinha prometido que ele daria esse testemunho na igreja. E ele foi caminhando, dizendo, olha, eu estou caminhando já, né? E eu prometi para ele que hoje a gente iria dar esse testemunho, que a igreja orou por ele, né? E pregamos ali mais de 2 horas para ele sobre a salvação. Agora cabe a ele, depois do que Jesus fez na vida dele, eu creio que ele está me escutando nesta hora, retribuir a Jesus, dando a sua própria vida em serviço ao reino de Deus,
e o seu testemunho possa realmente trazer um benefício a outros igual a ele, né? Tem como mostrar a foto aí agora, se for possível, colocar a foto para nós vermos ali. Ali está a moto totalmente, ela ficou totalmente estraçalhada, né? É uma moto 650 cilindrada, e ele bateu, não sabe como, só sabe que era para estar morto, e Deus livrou a vida dele. E não por coincidência, a esposa dele é filha de um ex-soldado da Mensagem de muitos anos, um Alfredo lá de Cosmópolis, e que a mãe tem sempre orado por eles. Aí está ele de pé. Os médicos não sabiam o que fazer, mas ali está ele de pé, né, pela graça de Deus. Então, nós louvamos a Deus por essa vitória. E eu lembro de orar por ele, para que Deus possa continuar iluminando o seu coração, a sua vida, e que ele possa ter a Jesus, não só para a cura do físico, mas também para a cura da alma, para deixar o mundo e servir o Senhor de todo o coração. Então, está aí, irmão Zenilton, a minha promessa de que eu iria dizer para a igreja que Deus te abençoe e continue nos acompanhando aqui pela luz do entardecer. Deus te abençoe, amém? Graças a Deus por isso. Quero conversar com a igreja, possivelmente amanhã o pastor Samuel Roldão estará aqui conosco, né? Ele prometeu que estaria voltando de Londrina, e ele então, Deus abençoe vocês, ali de São Paulo, né? Deus te abençoe lá, do pastor Valdir, né? Deus abençoe, são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Nós já conhecemos algumas vezes que nós estivemos ali, e é um prazer ter vocês aqui, nos acompanhando aqui na igreja, né? Que Deus te abençoe. Graças a Deus por isso. Então, como eu estava dizendo, nós queremos conversar um pouco com a igreja. Estava vindo no carro agora, conversando com a família, sobre a liberdade de expressar aquilo que nós cremos, né? Nós temos a liberdade. No céu, Lúcifer teve todo o tempo para pregar o que ele bem entendia. Deus nunca proibiu, ou nunca se vê falar que Deus interviu enquanto Lúcifer trabalhava para pregar aos anjos aquilo que ele pensava que era verdade, e Deus deu o tempo necessário para que ele expressasse tudo que estava no seu coração, e realmente chegou o tempo quando o próprio Deus chutou ele para a terra. Então Deus não tem pressa, cada um tem realmente a liberdade de pregar, ensinar as suas convicções, aquilo que crê. E eu creio que isso é uma liberdade do Espírito. Nós devemos respeitar a crença de qualquer pessoa. Devemos respeitar, porque são seres humanos que têm liberdade de escolher aquilo que bem lhe interessar. Não é verdade? E nós precisamos reconhecer que aqui nós não estamos para barrar ou impedir. Eu estava vendo um testemunho, o Hugo estava conversando com o nosso secretário, o Hugo, e ele estava dizendo que algumas pessoas, elas pedem alguns livros que são impressos aqui, e elas têm dificuldade porque no livro tem o nosso endereço. E alguns ministros, às vezes, deixam de pegar alguns livros, como o Albo, o livro Um Profeta Visita a África, e alguns outros que nós imprimimos, porque tem o nosso endereço. Isso é muita falta de confiança naquilo que a pessoa crê, ou aquilo que a pessoa realmente ensina. Porque se você pegar essa Bíblia aqui, você vai encontrar que é Sociedade Bíblica do Brasil, mais do que lá. Nunca me fez ser um católico, nunca me fez ser um assembleiano, porque é a Assembleia que divulga ou que imprimiu o livro da Bíblia, ou qualquer outro tipo de religião, ou metodista, cada um imprimiu. Isso não me faz ser um metodista, ou um presbiteriano, ou qualquer outra religião.
Nós temos a liberdade de ter a Bíblia e nós nunca mandamos apagar o endereço da Bíblia aí, que tem até o site onde você pode entrar e assim por diante. Nós temos confiança naquilo que nós ensinamos, que a pessoa tem toda a liberdade de expressar, de crer ou não crer. As suas atitudes é que vai mostrar, as suas atitudes vai provar que espírito você tem. O profeta de Deus, de Malaquias 4, diz assim: se Deus tem te chamado para ser realmente como Ele, com todo o seu espírito, Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade, e colocará sobre ti tais demandas de obediência que Ele não permitirá seguir a outros cristãos, e de muitas formas Ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer coisas que Ele não te guiará a fazer. Porque nós temos, cada um de nós, um caminho traçado por Deus para nós cumprirmos. É Deus que traçou o nosso caminho. Não foi nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Por isso, quando disseram ao profeta, disse: eu creio, irmão Brana, que você é o maior hipócrita que eu já tenho conhecido. Ele disse: se esta é a vontade de Deus, eu quero cumprir a vontade, porque eu amo tanto a Deus, que se Ele me fez um hipócrita, eu quero ser um hipócrita de verdade. Eu quero cumprir o meu ministério. Quero cumprir aquilo que Deus me designou. Então, nós somos chamados para sermos cristãos. Dentro desse chamado, nós queremos passar por todas as provas. Não vamos reclamar. Vamos confiar de que Deus está por detrás de todas as coisas. Outros cristãos e ministros que parecem ser muito religiosos e úteis, podem se empurrarem sobre influências e maquinarem como levarem adiante seus planos. Mas você não pode fazer isso. E se você tentar fazer isso, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor para te fazer extremamente penitente. Outros podem se vangloriarem de suas obras, sucessos escritos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer nenhuma das tais coisas. Se você começar a fazer isto, Ele te guiará a uma profunda mortificação que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas boas obras. A outros será permitido terem sucessos ao fazer grandes somas de dinheiro ou legados deixados por eles, como tendo luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que ouro, que é uma completa dependência nele, para que Ele possa ter o privilégio de prover tuas necessidades, dia após dia, a partir de seu tesouro invisível. O Senhor pode permitir a outros ser honrados e levados adiante e te manter escondido em obscuridade, porque Ele quer produzir uma fragrância de sua escolha para a glória de sua vinda, a qual somente pode ser produzida na sombra. Deus permitirá a outros serem grandes, mas te manter pequeno. Ele permitirá a outros fazer uma obra para Ele e ter créditos por isso, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar ser conhecido o quanto você está fazendo. E então, para fazer sua obra ainda mais preciosa, Ele permitirá a outros terem créditos da obra a qual você tem feito, e isso produzirá uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. O Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, com um zeloso amor, te repreenderá por palavrinhas ou por perda de tempo, o qual a outros cristãos jamais parece terem passado por isto. Então, que fique claro em sua mente que Deus é soberano e infinito e tem o direito de fazer da maneira que agrade a Ele mesmo. E Ele não te explicará milhares de coisas
que enredarão suas razões quando lidar contigo. Deus te tomará em sua palavra. E se você absolutamente se entregar para ser seu escravo, ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não dirá ou fará. Selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo, que é para ele ter o privilégio de prender tua língua, ou encadear tuas mãos, ou fechar teus olhos, de maneira que com outros não é assim. Agora, quando você está tão possuído com o Deus vivo, e que você está em seu coração secreto, e se agrada e se deleita sobre essa tutela e administração peculiar, pessoal, particular, zelosa do Espírito Santo sobre sua vida, você terá encontrado o vestíbulo do céu. Amém? Essas são as palavras do profeta de Deus para todos nós. Amém? Então, nós às vezes imaginamos que ser cristão é pensar que estamos sempre por cima. E não admitimos qualquer coisa que nos declare como derrotado. E às vezes, aquilo que parece ser derrota é justamente o contrário, é o selo da nossa vitória. Aquela história que parece ser o fim do nosso caminho, às vezes é o começo de uma nova vida e de uma experiência com Deus que Ele nos permite através do sofrimento. Diz o mensageiro: deixe-me contar-lhes mais uma coisa. Esse pequeno companheiro assentado aqui, chamado Ígebo, um diácono que estava aqui na igreja, serviu o seu tempo e agora apenas um membro fiel. Ele levantou-se esta manhã para falar em línguas, eu creio, e profetizar, porque o Espírito Santo disse hoje de manhã, quando ele estava dando a interpretação. Olha o que o Espírito Santo falou naquela reunião. Eu ungi meu servo para trazer-lhes coisas que deveriam saber. Por quê? Eu o ouvi aqui de pé, com minha cabeça inclinada, estava sufocando as lágrimas, passando pelo meu coração. Esse homem nada mais sabia. Eu nunca disse uma palavra para ele ou para nenhuma outra pessoa do que eu falei, porque eu cheguei direto ao púlpito, e ali estava ele, revelou o texto e disse para as pessoas para se colocar em ordem para isso. Eu falarei a vós, disse, eu o enviei a muitas nações, a muitos povos, essa mesma mensagem, e eu falarei a vós esta manhã. Prestai atenção a isso. Ele disse, pois eu o ungi e o enviei. Ó Deus, o que é isto? O Espírito Santo, a verdadeira testemunha de Deus. O que é isto? A deidade que abrigou-se em tabernáculo humano. A deidade que abrigou-se em tabernáculo humano. Nós pensamos que quando Deus se apresenta, que o cenário é um cenário em que todo mundo pode ver. Não. As manifestações de Deus foi de uma maneira tão secreta e tão humilde que passava por alto das pessoas que diziam ser mais sábias e mais entendidas. Não há uma circunstância maior do que o Calvário. O Rei dos céus, agoniando-se em morte, quando a própria natureza estava declarando quem ele era, os seres humanos estavam simplesmente zombando, criticando e cuspindo num cumprimento da palavra de Deus. E não é diferente hoje. O quê? Igreja, essa é a razão que eu não posso tomar o batismo do Espírito Santo por chorar, estremecer, ou falar em línguas, ou alguma sensação. Todas elas estão bem. Agora, está vendo? Essas coisas estão bem, porém, o diabo pode personificar isto bem mesmo. Nós estamos no maior tempo de personificação do cristianismo.
Não há uma forma de o eleito escapar hoje, a não ser que a semente eleita, o trigo de Deus, tenha sido plantado ali por uma presciência de Deus, uma ordem de Deus, desde antes da fundação do mundo. Porque a personificação hoje, ela é perfeita. Somente os verdadeiros poderão discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque nós estamos vendo os ungidos dos últimos dias. E é os ungidos dos últimos dias é que vai tirar a igreja, ou separar a igreja, porque só vai no rapto a verdadeira igreja nascida de novo, cheia do Espírito Santo. E tem que haver uma colheita antes, um pouquinho, para que o verdadeiro eleito possa ficar à parte. E esses à partes é que receberão a plenitude da palavra. Deus fez dessa maneira. Porém, o Espírito Santo é deidade. O Espírito Santo é deidade. Deus que se abrigou no homem como tabernáculo é mais do que uma sensação, é mais do que falar em línguas, é mais do que gritar no Espírito, é mais do que chorar, é mais do que unir-se à igreja, é Deus vivendo no homem. Amém? É Deus vivendo no homem. É a deidade tomando posição no coração do homem. Deidade. O próprio Deus se abrigou dentro do tabernáculo dessa pessoa. Não está falando somente do William Branham, do mensageiro, mas está falando de cada indivíduo que está na ordem de Deus para ser o tabernáculo do Deus vivo aqui na terra. Dentro do tabernáculo dessa pessoa, quando ele pode falar, e é exatamente o mesmo que Deus falar. Quando ele fala, é o mesmo que Deus fala. Não é uma promessa? Essa é a igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Curitiba, não é a igreja de Brasília, não é a igreja de São Paulo, é a igreja de Jesus Cristo, que pode ser uma pequena igreja em uma casa, como era a igreja primitiva, mas lá estará Deus em carne humana, a deidade sendo manifestada, e o que fala é Deus falando através daquela vida. É mais do que qualquer emoção, é mais do que tudo isso. Essa é a maneira que a primeira igreja apostólica saiu. Amém? Essa é a maneira que a primeira igreja apostólica saiu. Agora, ele diz assim, eu creio, é a mensagem testemunho de uma verdadeira testemunha. Creio e penso que qualquer homem que tiver uma experiência com Deus, ou mulher, está sujeito a ficar um pouco emocional. Realmente creio, é verdade. Mas sabe o quê? Adotaram o emotivismo no lugar do batismo do Espírito Santo. Só faz um monte de barulho e não tem nada nisso. Simplesmente viva santo o tanto que você ficar barulho e então você estará bem. As emoções certamente estão bem. De exercício físico se aproveita pouco, mas espíritos incitantes tomou conta do grupo do povo da santidade e os fez descansar só porque podem gritar, ou porque pode dançar, porque pode fazer emoções. Aquele camarada lá, o chefe de todos aqueles profetas, o pregador, que estava incitando isso, que estava trazendo isto, não é? Mombrana está citando que para todo tipo de avivamento, ou todo tipo de mensagem, há alguém por detrás para trazer aquela mensagem. Há um líder, há um guia para aquilo. E o profeta está dizendo, aquele camarada lá, o chefe de todos aqueles profetas, que é pregador, ele tinha tanta certeza que ele estava certo, que ele fez para si um par de chifres e dançou por tudo lá. E fez uma grande comoção. Ele ia empurrar o outro exército da Síria para fora do país.
mas era mentira. A palavra de Deus havia dito diferente. Amém? Entende? Você pode ser bem emotivo, se você tiver o tipo certo de emoção atrás dela. O tipo certo de emoção, movendo sua emoção. Davi dançou perante o Senhor, e sua esposa riu dele. E Deus olhou lá do céu e disse: Davi, tu és um homem segundo o meu coração. Mas seus motivos estavam certos. Sua vida estava bem junto dela, da emoção. Então, só porque podemos ser emotivos, não significa que somos salvos. Porque vamos à igreja, não significa que somos salvos. Não creais nesses espíritos incitantes. O verdadeiro Espírito de Deus, uma verdadeira palavra de Deus, é a verdade de Deus, a qual é a semente de Deus que produzirá Deus em sua vida. Seja pio, santo, sagrado. Entre muita gente, vemos onde a emoção e assim por diante se tornam fofoca e maledicência e todo tipo de coisas ímpias. Irmãos, isto é ácido sulfúrico na igreja. É poder demoníaco. Espírito de homens e mulheres que entram no meio de um e outro e tentam empurrar e dizer: esse aqui não está certo, e esse aqui não está certo, e aquele não está certo. Se você rastrear 9 vezes de 10, é essa pessoa mesmo que está fazendo a bagunça que não está certa. Amém? Deus odeia a discórdia entre a irmandade. Seja reverente, seja santo, ame a Deus, fique com Ele. E desde que você saiba que sua vida está aprovada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento e amor para com o seu irmão, tentando o seu melhor para colaborar com o reino de Deus e fazendo essas coisas, e vestindo-se corretamente, vivendo corretamente, falando corretamente, indo a lugares corretos, então você pode ter todas as emoções que quiser e todo mundo vai acreditar. Sem isto, você pode ter todas as emoções, ninguém vai acreditar em você, porque a vida está dizendo outra coisa. Quão diferente as igrejas de hoje, quão diferente que nós temos nos afastado disso, desde que a nossa organização denominacional teve início, por volta do 2º século depois de Cristo, na Igreja Católica Primitiva, fazendo organização e ensinando filosofia de homem. Hoje, há muitas pessoas, nós somos pessoas do bem, nós unimos a igreja. Ouçam-me, aqui está o que o irmão estava dizendo, falando esta manhã. Não o irmão, mas o Espírito Santo falou através dele. Nós somos pessoas do bem. Nós nos unimos à igreja e nós desejamos ser tão amáveis e tão dóceis. Vê, nós simplesmente não queremos ofender ninguém. Naturalmente que não. Não desejamos ser cristão tão dócil, ou nós desejamos ser cristão tão dócil. Nós desejamos manufaturar Cristo. Cristo não é manufaturado. Aleluia. Se eu pudesse somente conseguir algumas palavras que Deus me desse, de modo que você visse o que eu quero dizer. Não se pede a uma ovelha para produzir lã. Não se lhe pede para manufaturar um pouco de lã este ano. Se ela é uma ovelha, ela terá lã, porque ela é uma ovelha. Ele não tem que dizer, bem, agora eu creio que eu sou uma ovelha, por isso é melhor eu me apressar por aqui. Eu tenho que estar com um pouco de lã para o mestre. Ele não tem que preocupar-se com isso. Conquanto que ela seja uma ovelha, ela produzirá lã. Ela não terá que manufaturá-la. Você não tem que manufaturar nenhuma piedade forçada. E eu não deveria fazer isto, e eu sei que sou cristão. Irmão, tentando se salvar por si mesmo, pelos seus próprios esforços humanos, todavia sincero. Qual é o problema? São púlpitos fracos, escolas fracas, seminários fracos, esse é o problema. Ensinando teologia de homem. Eles dão, você diz,
hoje a força de um cristão? Eles apenas pensam e dizem e acham o que é ser um cristão. Mas realmente, o que é ser um cristão? O que é viver para Cristo? Você acha que é o grande homem? O profeta disse, quantos filmes fizeram de Sansão, Sansão e Dalila? Eles, quando você vê aqueles filmes, e você vê um Sansão de ombros musculosos, seus braços fortes, e toda aquela estrutura de um gigante, de um grande homem, isso é o que a mente humana vem produzir. Sansão era um menino parecido mais um efeminado, não parecia nenhum homem, porque a glória de Deus não depende dos seus músculos, da sua força, do seu poder. Deus precisa de um coração que se renda a Ele, e através desse coração rendido a Ele, Ele pode pôr uma casa nas costas e subir o morro. Ele pode destruir uma cidade. Ele pode parar o tempo, Ele pode parar todas as coisas. Quando um homem pode se entregar para Ele, Ele é capaz de usar este homem. Mas o que é ser um cristão? É submeter à vontade de Deus. Amém? É submeter à vontade de Deus. Como é diferente, aleluia, como é diferente daquela primeira igreja. Eles não tinham nenhuma dessas coisas para dizer. Porém, eles haviam sido enchidos com energia, um poder do Espírito Santo, que os havia libertado do pecado e da morte. Eles não eram nominais, não. Eles tinham o amor de Deus queimando em seus corações, que os enviou à morte. O amor de Deus enviando a própria morte, e eles não negavam aquilo. Ser cristão é sujeitar a vontade de Deus. Ser cristão é saber que viemos nesta terra para sofrer, para sermos criticados e rejeitados, e mesmo assim, nós darmos testemunho de que nós amamos a Deus e servimos a Deus. Amém? Beck, minha filha, estava lendo para mim Os Gladiadores a outra noite e disse, ouça isso, papai. Eu não consigo, no momento, me perdoe, eu não consigo lembrar o nome, porém, um jovem cristão havia sido lançado como gladiador para lutar na arena romana. E eu estive naquela arena orando. As velhas paredes estão caindo. E quando estavam ali, eles simplesmente gostavam demais de vê-los. Eles tinham que matar um ao outro. O que era a arena? A arena é para matar uns aos outros. E essa morte que eles faziam nas arenas produzia um sentimento de alegria e de gozo em quem estava assistindo. Porque aqueles que estavam assistindo eram romanos. E eles tinham o prazer de ver um homem matar outro. Isso é uma prova do anticristianismo. Porque o verdadeiro cristão, ele não tem nem prazer na morte de um criminoso, de um estrupador. Ele não tem prazer na morte de qualquer tipo de homem, porque aquele homem, ele foi feito à imagem de Deus. Mas ali nessas arenas, era uma reunião que eles faziam para ver homens brigarem com homem, enquanto toda a plateia estava reunida para admirar e para aplaudir os vencedores. Eles tinham prazer. Eles tinham que matar um ao outro. Deus falando, nos antigos dias, eles simplesmente encontravam um ao outro e matavam o outro e acabava. Deus era contra isso. Deus sempre foi contra um homem matar outro homem. Ou não é? E um dos bravos, um dos primeiros sinais do cristianismo, recusava matar um homem. Isso é, o primeiro sinal do cristianismo é você não matar o seu próximo, o seu semelhante. É das características do cristão. É morrer, mas não matar. É uma das características. Isto é correto. E pode-se matá-lo de muitas maneiras, além de simplesmente cravá-lo com uma faca. Fale contra o seu caráter. De muitas maneiras se pode fazê-lo. Porém, esse gladiador, soltaram um leão com ele, e com a força e poder de Deus,
ele matou esse leão com sua espada, uma faca. Amém? Há circunstância, irmão, você tem que brigar, você tem que vencer. Há momento que você tem que matar o inimigo, desde que esse inimigo esteja na linha para que você possa matá-lo. E aqui esse cristão matou um leão, era uma besta, era um animal, e tinha se levantado. Podemos chamar de doutrinas, podemos chamar de muitas coisas, poderíamos colocar ali, mas era um leão. E leão está representando também a palavra, não é? Ali, e a falsa palavra, porque a Bíblia diz que o diabo tem rugido como leão. E esse cristão tinha que saber que esse leão não era o leão da tribo de Judá. Então ele sabia que ele tinha que lutar contra esse leão. Ele tinha discernimento quem ele podia matar. E ele matou o leão. E com a força e poder de Deus, ele matou esse leão com sua espada ou uma faca. As pessoas bateram palmas, foi bravo. Eles se levantaram, soltaram outro, e ele o matou com sua espada. E então soltaram um homem, um pagão africano escuro. Por que da África tinha que ser esse inimigo? Por que teria que vir da África esse inimigo? Mas o profeta disse que era da África. Ele, olha, soltaram aqui, ó, levantaram, soltaram um outro. E então soltaram um outro, um pagão africano escuro, grande, enorme, alto. E esse cristão teve que lutar com ele, o que ele não queria fazer. Porém, na luta, ele derrubou o africano no chão. Estava com sua espada bem sobre ele. Naturalmente, o africano disse, Senhor, mata-me rapidamente, assim eu não sofrerei. Não me torture, mate-me rapidamente. O africano pediu para morrer. Porque nunca um cristão foi vencido. Nunca o verdadeiro cristão será vencido. Não há batalha. Não há momento capaz de levar um cristão à derrota. Porque a Bíblia nos garantiu até mesmo a vitória sobre a morte. E não existe, o pior inimigo do homem chama-se morte. E ela já foi vencida pelo cristianismo. Porque o nosso líder Jesus Cristo, é o único que tem uma sepultura vazia em Jerusalém. Buda não tem, a tumba de Maria está lá, a tumba de Lázaro está lá, a tumba de Pedro está lá, mas o chefe do cristianismo deixou uma tumba vazia, porque ele representa não os derrotados, ele representa os vitoriosos, dos quais nós somos parte nesta noite. Então nunca você como cristão será vencido. Deus pelejará por vós. Não se preocupe, na hora certa, no momento certo, Deus pelejará por vós. E você sairá vencedor nesta batalha. Amém. Então, esse africano, que já estava derrotado, não havia como vencer o cristão. Aquele cristão, ele estava confiante em Deus. Tinha matado o leão, tinha matado outro animal, tinha sido um vencedor. E agora soltaram um semelhante a ele, que era um africano, para lutar. E mesmo assim, ele era alto, forte, ele era grande, mas não foi problema para o cristão. Ele entrou para lutar da mesma maneira que lutou com o leão, que lutou com outro animal, e ele arrancou da espada e colocou no peito do africano. Naquele momento, o cristão jogou fora a sua espada, tirou a sua armadura, foi diante do imperador e disse, Imperador, eu sou um cristão. Meu Senhor e Salvador nos proíbe de um tirar a vida do outro. Eu tirarei a vida de uma besta selvagem, porém não de meu irmão. Eu me recuso a matar um homem. Agora, aí nós vemos o que é o cristianismo. Nós podemos sentir o que é a força de Deus. É usar a espada para matar quem precisa ser morto, mas não matar aquele que não é para matar. Então, esse cristão deu o exemplo. Ele disse, eu não posso fazer isso. Eu me recuso a matar um homem. Todos os imperadores de Roma e assim por diante levantaram-se e disseram,
Você quer dizer que um gladiador escravo se recusa a obedecer à voz de Roma? Ele estava sendo empurrado. Esse cristão estava sendo empurrado, aplaudido, levado pela plateia, porque todos que estavam assistindo era do mesmo Coliseu, era do mesmo imperador, era do mesmo espírito, tinha o mesmo gosto pelo sangue derramado, tinha o mesmo prazer de ver a morte. Todo aquele povo estava imbuído no mesmo espírito. Mas mesmo que tudo aquilo pressionava esse cristão a fazer uma coisa errada, ele se omitiu a se dobrar diante de uma coisa que era incorreta. Por mais que ele tinha o apoio do imperador, que era o líder, o chefe maior, mas que tinha o apoio da plateia, ele seria saído dali, ele sairia como um grande herói, como um grande vencedor, condecorado. Mas uma condecoração, irmão, em que Deus não te deu essa vitória, isso é um fracasso, isso é uma derrota, isso não é vitória. A vitória é aqueles que podem dar a sua própria vida por Cristo, que podem sofrer por amor da palavra, que podem sofrer por amor da mensagem, e não envergonhar esta mensagem, não envergonhar esta Bíblia, não envergonhar esse mensageiro, não envergonhar essa coluna de fogo, não envergonhar esta vinda do Senhor, não envergonhar a palavra que Deus enviou para nós. Isto é ser cristão. Ainda que sejamos despojados dos nossos bens, tirados dos nossos privilégios, mas isso é honra para Deus. Enquanto que você poderia sair diante de todo mundo como um vencedor, mas Deus dirá, você é um derrotado. E todos estavam aplaudindo. Todos os imperadores de Roma, e assim por diante, levantaram-se e disseram, você quer dizer que um gladiador escravo se recusa a obedecer à voz de Roma? E eles clamaram, eles chamaram o homem, levante-se, africano, tome essa espada e mate-o. Então, a própria espada do cristão. Toma a espada e mata. Levantou-se e tomou a espada do cristão. O cristão, sem arma, abriu seus braços e o homem o atingiu através do coração com uma espada. Bem através de seu coração com uma espada. E quando os gorgolejos entre o sangue jorrar e encher seus pulmões, quando esta grande faca atravessou seus pulmões, o pequeno cristão caiu de joelhos e disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E nós falamos de sofrer por Cristo. Qual é o nosso testemunho com homens como esse? Você acha que é só estar por cima? É não suportar a zombaria? Não suportar a crítica? Não suportar os problemas? Isto é ser um cristão. Isto é realmente viver por Cristo. Amém? Isto é viver por Cristo. Vamos ler as Escrituras. Lucas 7. Versículo 36. Cristo sendo escarnecido, vamos ter uma pequena lição, mas para falar aos nossos corações, quebrantar os nossos corações, mostrar o momento que nós realmente estamos vivendo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe com os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse, veja que ele não falou, ele só pensou.
A Bíblia está bem clara. Quem estava ali era o Filho do Homem, que podia conhecer as intenções do coração. E a Bíblia diz que ele pensou, falava consigo. É como você fala dentro de você mesmo, falava consigo, não é? Consigo mesmo, dizendo: se esse for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, conhecendo essa voz, disse, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos orar. Querido Pai Celestial e querido Deus, o Senhor já tem nos dado grandes e poderosas lições. Temos lido por muitas vezes a tua palavra. São lições de vida e agora chegou o tempo quando elas devem fazer parte do nosso testemunho, pois nós queremos viver aquilo que nós temos aprendido, e na prática é o que conta diante do Senhor. Pois não é o conhecimento intelectual das Escrituras, mas é a revelação que o Senhor tem nos dado através dela, para saber que somos parte das Escrituras, e estamos cumprindo aquilo que nos é designado pelo Senhor, e queremos aceitar, nesse dia presente, Pai, tudo aquilo que o Senhor viu que seria assim, e não queremos clamar e nem murmurar, mas aceitar de nosso coração que aqui fomos trazidos para um propósito. Como o Senhor e todos os profetas foram enviados, foram rejeitados e provados, mas eles cumpriram a sua palavra. Eu creio, Pai, que cada cristão aqui nesta noite, todos que me ouvem, terão um papel a ser cumprido aqui na terra. E eu espero, Pai, que no final de nossa jornada, depois das cicatrizes, depois das provas, nós possamos ouvir aquela bela e maravilhosa voz: bom e fiel servo, suba para o gozo do teu Senhor. Que esta voz seja ouvida por cada um de nós, depois da batalha, depois de toda a luta. É o que nós esperamos do Senhor, é sermos alcançados por tuas mãos. Que nesta noite, Pai, o que temos falado e iremos falar, que o Senhor possa ungir de uma forma especial, pois a tua palavra é palavra de vida, quando ela é misturada com o teu Espírito Santo. E eu creio que o Senhor nos dará, nesta noite, a porção que nos corresponde, e seremos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, para a tua glória. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Vamos meditar um pouco sobre esta passagem, daquilo que realmente ser vencedor não quer dizer que todos estão olhando nós como vencedores. Às vezes, sermos vencedores é passarmos como derrotados. Quando Sansão estava no seu último instante de vida, sem os seus 2 olhos, com marcas no seu corpo, cicatrizes, e havia tanta escarnecedores da vida que ele havia vivido, e agora no final
ele estava enfrentando sua última etapa, quando ele foi levado diante daqueles fariseus ou daqueles filisteus, e ele estava ali mais de 3.000 filisteus ajuntados ali, naquele grande coliseu, e Sansão aparentemente era um homem derrotado. A sua fama tinha acabado, a sua força não existia mais. Todo mundo olhava Sansão como um homem sem nenhum prestígio, embora um tempo ele foi, mas agora ele estava realmente acabado. Mas Sansão nunca deixou de crer no Senhor, o que é importante para cada ser humano, que pode considerar que Deus não despreza o homem despreza Deus, mas Deus sempre faz presente quando esse homem sinceramente pode clamar a Ele. Sansão sabia que Deus nunca o tinha deixado, mas ele tinha deixado a Deus. E Sansão sabia também qual era o caminho que ele podia trazer Deus de volta, o que é importante para nós. Não é os momentos difíceis e as provas, mas você saber como trazer Deus em cena na hora que você precisa dele. Sansão sabia disso. Sansão compreendia como Deus trabalhava e como Deus agia. E quando ele viu que a única esperança, o único recurso da sua vida diante dos seus inimigos era que Deus entrasse em cena, então Sansão pediu àquele menino que o levasse diante daquela coluna do templo. Para as pessoas ao redor não representava nada, não era nenhum perigo. Um homem sem Deus, ele não leva perigo ao pior pecador. Um homem sem Deus não oferece nenhum perigo. E Sansão aparentemente estava sem Deus. Por ser aparentemente sem Deus e desprezado, escarnecido, as pessoas nunca colocaram valor em Sansão, pensando que ele poderia ser uma ameaça para os inimigos. Deixaram de lado e tomaram a Sansão apenas como um derrotado e não como um vitorioso. Mas Sansão tinha acesso a Deus, porque ele tinha tido uma chave. E ele sabia que essa chave tinha funcionado muitas vezes. E se ele conseguisse abrir a porta mais uma vez, ele teria uma audiência com Deus e Deus iria abençoar. Então, ele chegou naquela coluna, inclinou a cabeça e disse: Senhor, somente uma vez mais. Não foi uma oração de meia hora ou de uma hora, mas foi uma oração certa. Foi uma oração verdadeira. E o profeta disse que quando ele estava ali orando, ele não tinha olhos, mas do buraco dos seus olhos começou a minar águas, lágrimas começaram a sair de arrependimento, por não ter tido a coragem de permanecer ao lado da palavra toda a sua vida. Ele se arrependeu de tudo que ele havia feito e disse: Senhor, se o Senhor me ouvir somente uma vez mais, deixa-me vingar os meus olhos. O profeta disse que ali o poder começou a voltar na vida de Sansão, o cabelo começou a voltar sobre a sua cabeça, e ele sentiu que por mais que ele tinha pecado, por mais que ele tinha traído o próprio Deus, ele sabia que Deus não tinha lhe abandonado. Para o mundo não havia nenhuma ameaça, mas Sansão sabia que se Deus entrasse em cena na vida dele, não haveria um inimigo capaz, ou milhares deles capazes, que podia parar a sua oração. E o profeta disse que quando ele sentiu que o cabelo começou a crescer, ele sentiu também que a sua força começou a voltar, e ele sentiu que as colunas começaram a tremer. Aquilo que parecia, aquilo que não tinha nenhum significado para os inimigos, aquilo que foi deixado de lado, era aquele que traria a morte e a vingança e a destruição de cada inimigo. Porque sempre o verdadeiro é colocado num canto. Porque Deus sempre se esconde dos sábios e dos entendidos, Deus sempre se esconde, mas Ele revela aos seus pequeninos, como Ele revelou para essa mulher pecadora. E eu me pergunto, se algumas vezes nesse grande, maravilhoso caminho que nós chamamos de santidade e doçura, será que as vidas que algumas vezes nós apresentamos às pessoas não o faz simplesmente um pouco inoportuno?
Será que aquilo que nós enfrentamos hoje não é justamente porque nós estamos apresentando uma vida cristã? Será que nós não estamos sendo bem-vindos? É porque realmente a vida que nós estamos expressando está produzindo isso em nós? Vamos tirar lições daquilo que nós passamos. Porque nós pensamos que a abertura da palavra, a revelação dos selos, não é para os grandes mistérios. É para os mistérios tão pequenos, que passou despercebido através de toda a Bíblia. Mas quando abre a palavra, quando a revelação plena vem, Deus abre os teus olhos. E você começa a enxergar minuciosamente cada promessa que está na Bíblia. Você começa a enxergar como nunca você tinha enxergado antes. Porque nós pensamos que a abertura de palavra, revelação de toda a Bíblia, é só os grandes mistérios. Olha, grandes mistérios. Mombrana disse, veja quais são a lista dos grandes mistérios. Mensagem, senhores, é esse o tempo. Mombrana disse o batismo do Espírito Santo, o batismo em nome do Senhor Jesus, não é? A semente da serpente, a predestinação. Esses são grandes mistérios de Deus. Mas isso ele já pregava, desde que ele começou a pregar a mensagem. Ele já trouxe isso para nós, mas quando ele abriu a palavra, ele trouxe a revelação da palavra, foi para abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos enxergar realmente o que é a coisa mais simples. E o que é mais simples hoje? O que é mais simples hoje? Porque a maior promessa de Deus foi a sua vinda. Então a coisa mais simples que poderia haver hoje é a vinda do Senhor. Por isso tinha que abrir os selos, tinha que abrir a palavra e tinha que abrir os nossos olhos para ver. Do contrário, essa coisa tão simples não seria compreendida. Como não está sendo compreendida no mundo religioso, mas para o eleito que seus olhos foram abertos, ele está vendo que este momento que nós estamos passando hoje, nós somos inoportunos para as pessoas, não é nada mais, nada menos do que Deus fazendo a diferença. Amém? É isso que nós estamos vendo hoje. Quando Abraão teve encontro com Elohim, que coisa mais simples, que coisa mais humilde aconteceu ali. Quem poderia prestar atenção naquele acontecimento? Mas Abraão sabia que ele era o Senhor. Amém. Ele era o Senhor. E será, diz o profeta, também por causa do nosso caráter? Nós não vivemos corretamente o tipo certo de pessoa para representá-lo. Agora, irmãos, nós hoje temos a Bíblia, hoje nós temos uma mensagem pregada por um profeta, oportunidade que Lutero não teve, o povo de Wesley não teve, o povo de Martim não tiveram, o povo do tempo de Paulo tiveram apenas 14 cartas, e nós sabemos que o privilégio que Deus deu para nós, hoje nós temos uma Bíblia aberta de Gênesis até o Apocalipse, e nós temos uma mensagem, 1.100 e poucos sermões, que tem sido trazido para preparar a igreja para o rapto. Quando nós olhamos isso, em que condição nós estamos hoje? O que nós estamos representando? O que nós estamos vivendo hoje? Aí você diz, aí nós temos Paulo como primeiro mensageiro. Paulo foi colocado como primeiro mensageiro, como exemplo para cada pregador, diz o profeta. Para cada profeta, para cada mensageiro, Paulo foi colocado como um verdadeiro exemplo. E o profeta disse que cada verdadeiro pregador, ele procurará ser igual a Paulo. Você já leu isso? Cada verdadeiro pregador, Deus deixou um exemplo. Para fechar as eras da igreja, Deus envia o 7º mensageiro. No final da 7ª mensagem, do 7º mensageiro, ele manifesta o Filho do Homem, que não é nada mais do que o próprio Deus, mais uma vez caminhando na terra, escondido em pele humana. Para quê? Para que este homem, no qual escondeu a Deus dentro dele, pudesse deixar para nós um exemplo de vida, para que todo verdadeiro pastor tem que olhar para esse testemunho e viver como ele viveu. Por isso é fácil
você saber se eu sou falso ou se eu sou verdadeiro. É fácil você saber se um homem é verdadeiro ou ele é falso. Coloca Paulo num canto, coloca o irmão Branham no outro e vê para que lado esse pregador está indo. Porque se ele escapou de Paulo, terá que ir para o Filho do Homem. Mas então, o que acontece hoje? As pessoas não querem fazer a aferição de um verdadeiro cristão, porque nós temos um verdadeiro cristão. Como era um cristão na era primitiva? Era um Estevão, que podia ser apedrejado e olhar para os céus, e ainda orar pelos seus inimigos. Como que é um cristão hoje? É quando você é apedrejado e você ora pelos seus inimigos, você intercede por eles. Isto é o verdadeiro cristianismo. Porque hoje nós temos para quem olhar, irmão. Hoje temos para quem olhar, temos para quem nós espelhar a nossa vida. O nosso testemunho está diante de nós hoje. Então você quer saber se somos falsos? Pega a vida de William Branham. Vê como o irmão Branham pregava. Vê como ele agia diante das pessoas. Vê como ele amava as pessoas. Vê como ele agia diante da multidão. O profeta, o homem de Deus, foi o homem que mais pregou contra o sistema católico romano. Não há ninguém nesses últimos séculos que pregou. Lutero não pregou praticamente nada, somente o justo viverá da fé. E com apenas esse versículo da Bíblia, ele balançou os alicerces da igreja. O justo viverá da fé. Wesley pegou mais um versículo sobre a santificação. E com esse versículo, ele balançou a igreja anglicana, a igreja luterana, e tirou para fora os verdadeiros eleitos para viver da fé e da santificação. Mas agora, nos últimos dias, nós não temos somente um versículo, nem 2 versículos. Agora nós temos uma Bíblia inteira. É uma Bíblia completa para nós. Amém. Veja, se esses homens com apenas um versículo da Bíblia balançou os alicerces do diabo, o que essa igreja não faria hoje? Quando ela tem toda a Bíblia à sua mercê, à sua disposição. E nós temos um exemplo de vida para que nós pudéssemos olhar e ver o que é ser um pregador. O que é ser um ministro dessa palavra? É que o povo, eles gostam de festa, eles querem ver um matar os outros, e eles batem palmas para isto, mas um cristão não se alegra com isto. Um cristão joga a espada e diz: não fui chamado para matar. Eu não fui chamado para destruir. Deus nos chamou para dar vida e não morte. Nós somos mensageiros de vida e não mensageiros de morte. É verdade ou não é? Veja aonde o anticristo tem ido para você ver o que acontece naquela nação. Veja os acontecimentos naturais, mas veja onde os filhos de Deus têm ido também. Vê o que Deus não faz naquela nação. Porque onde ele vai, ele leva vida. Essa é a vida que nós nos interessamos. Jesus estava na casa de Simão por um convite de Simão. Quem era Jesus? Deus em carne humana. O grande e poderoso conquistador. Deus em carne humana. Aceitou o convite para ir na casa de Simão. Por que ele aceitou o convite? Ele não sabia que Simão era hipócrita? Sabia. Ele sabia que aquela festa era mundana, havia vinhos, havia mulheres, havia todo tipo de coisas ali, sabia. Por que Jesus aceitou ir na casa de Simão? Porque ele sabia que tinha uma oportunidade. O que estava diante dele não eram os bons vinhos de Simão, não era simplesmente a boa casa de Simão, a mansão que Simão estava morando. Não, o que atraiu Jesus foi a coisa mais baixa. Por isso nós gostamos de ir em festa, nós gostamos de ir nos bons lugares, nós gostamos de ir nos lugares mais requintados, nós gostamos de ter isto, mas Jesus não estava olhando as coisas naturais. O que movia Jesus era a compaixão pelas almas, era o desejo de salvar uma alma. Então ele foi na casa de Simão, porque ele tinha algo dentro dele que atraía ali, mas não era o sabor do vinho. E não era o sabor do churrasco. É porque ele sabia que havia uma pecadora que precisava ser salva lá. E para salvar essa pecadora, ele tinha que aguentar o que ele aguentou.
E ou nós aguentamos toda a fúria do mundo e toda a crítica do mundo, ou nós não vamos salvar ninguém mais. Porque você não pode entrar no inferno sem sentir o fogo e o poder do fogo que está ali, se você tem alguém para ser tirado dali. Você tem que saber que você foi chamado para esse propósito. Amém. Então, veja bem, nós nos movemos de um lado para o outro sem firmeza, deste e aquele modo. Se ele viesse à nossa casa, deveremos ser agradecidos àquele estranho da Galileia. Lá estava ele parado num canto. As pessoas querem ser popular, as pessoas querem ser grandes, as pessoas querem ter nome, e nós queremos apagar o nosso nome, para que o nome dele possa ser honrado. O nosso não vale nada, mas o dele vale. Por isso que um verdadeiro cristão honra a palavra, porque você honrando a palavra, você está honrando o nome que você recebeu no seu batismo, está honrando o nome do seu Salvador. Você já viu, irmão, quando um crente não paga a sua dívida, o que acontece? Não é o nome dele que está sujo, é o nome de Jesus. Em vez de ele falar, esse homem está no Serasa, ele disse, não, esse homem está na igreja e diz que é um crente. Ó. Não é? Eles estão querendo sujar, é o nome de Jesus. Mas nós estamos aqui para honrar este nome. Não estamos preocupados com o nosso, mas estamos preocupados com o seu nome. Para viver uma classe de vida que possa honrá-lo dia após dia, noite após noite, lembrar que nós somos nada, mas ele é tudo para nós. Ele estava quietinho lá num canto, né? Sossegado num canto, ninguém fazia nada por ele. Ele estava ali naquela condição. Veja o que estava acontecendo com ele. Embora sua agenda estivesse cheia, e ele chegou lá pontualmente. Jesus nunca falha no encontro. Não. Ele estará lá para cumpri-lo. E ao encontro em que nós todos vamos estar, porque ele o marcou com todos nós. Você pode não estar lá, mas aquele encontro que ele marcou, ele vai estar lá. Ele disse que buscaria e ele veio para buscar. Ele disse que encontraria com você nas nuvens e ele vai cumprir esse papel. Ele prometeu e ele vai cumprir esse papel. Porque poderá ser meia dúzia, mas essa meia dúzia estará lá, porque ele estará lá. Amém. E há um encontro que nós todos vamos estar, porque ele marcou com todos nós. E isso é verdade, amém? E há um outro encontro, e isso é no julgamento. Ele vai estar lá e você também. Se você não estiver no primeiro encontro, você vai estar no segundo encontro. No primeiro encontro é para te dar as boas-vindas para a eternidade. No segundo encontro é para julgar cada alma que rejeitou ele aqui na terra. Mas todos estarão lá naquele dia. Mas lá estava ele no canto. E algumas vezes, quando eu penso nisso, isso faz meu coração se sentir estranho. Eu penso, Jesus parado no canto com os pés sujos, porque ninguém nem lavou os pés dele. Com os pés sujos. Soa como sacrilégio, mas aquela era a maneira como ele estava. Aquela era a maneira como eles o deixaram. Eles o deixaram com os pés sujos. O que estão fazendo dessa mensagem, dessa Bíblia hoje? Sujando. Não só os pés de Jesus, mas sujando tudo. Olha as reuniões evangélicas hoje que está acontecendo. Olha o tipo que o mundo está dizendo que são cristãos. Olha a marcha para Jesus que é promovida nesse país, com milhares e milhares e milhares de evangélicos. Que diferença tem da marcha da Igreja Católica com o Papa Francisco agora? Que diferença tem dessa multidão? Nenhuma. Ninguém está falando de arrependimento. Ninguém está pregando que o inferno é quente e que o céu é bom. Estão todos preocupados em números, que mancha para o evangelho, que mancha para a mensagem, que mancha para o mensageiro.
deixando nessa condição que nós estamos vendo hoje, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de mensagem, em nome de Bíblia, olha a condição que nós estamos hoje. Deus nos chamou para uma vida dedicada a Ele. Deus nos chamou para uma vida de rendição a Ele. Deus nos chamou para uma vida de sacrifício. Mas quem quer pagar o preço? Quem quer sofrer por Jesus? Quem quer sofrer por Jesus? Olha os testemunhos. Eu era pobre, Jesus me enriqueceu, Jesus me deu bens, eu era isso. Quem diz eu era um bêbado, eu era uma prostituta, e hoje eu não tenho nada materialmente, mas eu sou uma salva. Quando aquela mulher encontrou Jesus e voltou para a sua cidade e disse, olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, é a promessa, eu encontrei. Quem sabe os vizinhos diriam para ela, o que você ganhou com isso? Você é pobre como você era, o que você ganhou com isso? Ganhou uma casa? Ganhou um carro? Ganhou isso? Não, eu ganhei o céu. Eu encontrei o meu Salvador, a minha vida foi mudada. A igreja tem que provar que sua vida foi mudada. Se você encontrou com Ele, você não pode ser o mesmo. Você não pode ser a mesma. Se Ele não mudou, você encontrou qualquer outro homem, mas não o Senhor Jesus. Porque todos aqueles que o encontraram, suas vidas foram transformadas. É isso que conta, irmão. É que tipo de testemunho nós estamos trazendo hoje do encontro que nós tivemos com Ele. E nós viemos para cumprir a sua palavra. É a maneira que eles deixaram. Ele era um honrado convidado. Era para ser. E eles estavam tão ocupados com suas coisas que deixaram Jesus com os pés sujos. Eu desejaria saber se nós não estaríamos interessados hoje em ver aquele nosso grupo que cresce mais do que o outro, a ponto de deixá-lo do mesmo modo. Não estão preocupados com Jesus. Não, não estão preocupados com Jesus. O irmão Brana disse, nós da família Brana, nós éramos, não sei se era 7 ou 8, não lembro agora, irmãos, e se nós brigávamos como cachorro, nós brigávamos, eles lá no fundo do quintal, mas quando nós chegávamos na frente da casa, nós éramos tudo unidos, ninguém via nós brigar, só lá no fundo. Hoje estão fazendo o contrário, eles brigam na frente da casa e se unem no fundo da casa. Eles inverteram o quadro hoje, ao invés de brigar lá nos fundos, e ninguém perceber que estão brigando, não, eles têm o prazer de difundir isso para o mundo inteiro, que realmente eles estão brigados, realmente eles estão separados. É o contrário, nós temos que voltar ao princípio da palavra. O Espírito Santo quer usar nós, Ele quer que você saia do caminho, que Ele tome o controle e guie você em toda a palavra. Mas o que nós estamos vendo hoje é o prazer de mostrar que esse gladiador é apenas um africano, ele não é um cristão. Porque sendo cristão, ele não mataria, ele morreria como morreu, mas morreria ajoelhado, ainda orando pelo seu inimigo, dizendo, Senhor, não impute seus pecados. Isto é o cristão. É a hora que nós estamos vivendo, porque agora está travada a luta entre o cristão e o gladiador. E na aparência do mundo, o cristão será o perdedor. Ele não terá fama, ele morrerá como um covarde que não quis lutar, mas diante de Deus, ele foi levado como herói. Na galeria dos heróis da fé, são em Hebreus capítulo 11, você não encontrará nenhum hipócrita, você não vai encontrar nenhum homem insincero, você não vai encontrar nenhum mentiroso, você não vai encontrar nenhum desses. Naquela galeria, você vai encontrar os heróis que morreram na fogueira, que foram cerrados, que foram jogados na cova dos leões, que foram perseguidos. Desde Abel, você vai encontrar ali, que foram levados, como Moisés, foram jogados ali no rio. E todos os heróis que foram para aquela galeria, nunca estaria na galeria que algum homem pudesse escrever. Porque a mente do homem, o que ele chama de glória, Deus chama de imundo. Mas quando Deus escreveu aquela galeria, Ele colocou esses homens, que quando eles morreram, não era nada.
diante do mundo. A Bíblia disse, dos quais o mundo não era digno, vestido em pele de ovelhas, perseguidos, separados, excomungados. Tudo isso eles passavam, mas quando Deus escreveu a história, lá estava eles, Abraão, lá estava Sara, lá estava Isaac, lá estava Moisés, lá estava Abel, lá estavam todos eles. Eu quero o meu nome nessa galeria. Eu não quero que ela apareça aqui na terra. Eu quero que ela apareça no céu, na grande chamada divina, como diz o profeta, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, lá estarei. Porque esses homens não tiveram nenhum benefício e nenhuma glória aqui. Você acha que o mensageiro que introduziu a Jesus na terra morreu em glória? Não. Diante dos homens, ele morreu como um indigente, como uma pessoa sem nenhuma classe definida. Cortaram a cabeça dele, levou a cabeça num prato, em uma festa. É o que eles gostavam de ver, é rolar a cabeça. Isso é o espírito que havia em Herodes, em Caifás. É o espírito que havia naqueles dias, era arrancar a cabeça de quem falava a verdade e levar num prato para eles. Era o prazer, era a festa. Mas quando o seu nome foi mencionado pelo Filho do Homem depois que ele havia morrido, ele disse: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ele disse: não. Ele não era uma cana agitada pelo vento. Porque aqueles nascidos de mulher, não há ninguém maior do que ele. E você quer saber quem era ele? Ele era o mensageiro do pacto. Ele era o anjo que introduziu o mensageiro do pacto. Ele era o precursor. Ele era Malaquias 3. Eu quero saber nessa noite, o que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de você? Qual é a sua história hoje? Aonde você está registrado? O que Deus está contando da sua história? O que interessa para nós? É saber se essa história está agradando o nosso Deus. Se estiver ali, agradecido estamos. Aqui na terra, não esperamos glória, não esperamos honra, não esperamos simpatia, não esperamos recompensa, porque a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é do outro lado. Por isso, rejeitar o William Branham, rejeitar sua palavra, rejeitar seus ensinamentos, rejeitar, colocar-o para fora. Mas um dia, ele estava lá assim, com a mão atrás da cabeça, de manhã, e ele começou a pensar no seu ministério, no seu trabalho, tudo que ele havia feito. Ele disse: William Branham, o seu tempo está terminado, e você não fez nada para Deus ainda. Realmente eu não fiz nada para Deus. Ele ouviu uma voz que disse assim: você quer ver um pouquinho além da cortina do tempo? Ele precisava daquilo, porque ele estava já deitado. Ele estava numa condição, depois de ter pregado, não havia prestígio. Procura o nome de William Branham na América do Norte. Você vai encontrar o nome dele como falso. Você só vai encontrar o nome dele como verdadeiro na semente real de Abraão, que foi preordenada para crer que há um rapto, que há uma transformação. Do contrário, você não vai ver. Aqui embaixo você não vai encontrar. Mas o anjo disse: você quer ver além da cortina do tempo? Ele disse: eu gostaria de ver. Ele disse então, de repente, ele foi levado a uma outra dimensão, que chamamos a sexta dimensão. E quando ele chegou ali, ele não imaginou o que o seu ministério havia feito aqui na terra. Ele jamais calculou o quanto Deus tinha usado o seu ministério. Aqui na terra, era um grupinho aqui, era outro ali. Mas quando chegou na sexta dimensão, ele disse que havia milhares e milhares e milhares, todos vestidos de branco. E todos vieram para abraçar e dizendo: meu querido irmão Branham, ele só não entende o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Não há tanta gente assim. Ele disse: não, são os teus convertidos na terra. Lá no mundo você não é conhecido, mas nós só estamos aqui porque você desceu lá com alarido, você desceu lá com a mensagem. Nós estamos aqui porque tu desceu lá para nos tirar daquele inferno e nos transportar para esse lugar. Ele disse: irmão, depois que eu vi aquilo,
ele disse, eu voltei para a terra, e eu tomei meu velho corpo, aquela carcaça humana, e eu prometi para Deus que em qualquer beco que eu entrasse, eu ia pregar esse evangelho. Em qualquer buraco que Ele me colocar, em qualquer circunstância que Ele me colocar, eu continuarei sustentando esta palavra, esta mensagem, porque ela é a mensagem que leva as pessoas para o rapto, na transformação. Mas aqui você não espere muito não, viu, irmão? Tá? Espero você ser lembrado quando você morrer. Um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, um bom profeta, um bom irmão, só quando você morrer. Aqui esteja disposto a aguentar todo tipo de ingratidão, insatisfação, palavras de crítica, palavras de todo tipo. É só quando você morrer. Aí quando você morrer, você não precisa disso mais também. Porque lá você tem muito mais do que isso. Então não precisa. Não precisa mais. O que você precisa falar de bem do irmão Brana? Não precisa falar bem do irmão Brana. Ele já recebeu a recompensa dele. Amém? Mas é assim. O verdadeiro, o eleito de Deus, ele é colocado num canto. Ninguém olha para ele. Ninguém olha. Ninguém dá valor para ele. Mas Jesus com os pés sujos, inoportuno, porque ele era um problema naquela festa. Ele era, em outras palavras, ele era o asqueroso. Ele não era bem-vindo ali. Ele não era querido ali. Simão só queria fazer uma armadilha para destruir Jesus. Pensando que Deus se destrói com qualquer reunião. Pensando que a palavra se destrói em qualquer circunstância. Não. Jesus sabia. Mombrana diz, quando você é o diamante de Deus, pode passar 50 toneladas em cima de você. O diamante não quebra, porque ele é o metal mais duro que existe, é o diamante. E nós somos comparados como diamante, porque ele é a pedra do diamante, e nós fomos tirados desse diamante. E o diabo já tentou passar por cima de nós e destruir esse diamante, mas ele não se acaba, ele não quebra. Amém? Por isso que é bom, irmão. Quando você recebe o ministério dado por um homem, você tem que comer na mão dele. Te deram igreja, te deram dinheiro, te deram posição, te deram honra, te chamaram para trabalhar ao lado dele. Foi eu que levantei fulano, foi eu que levantei fulano, foi eu. Então você deve respeito e honra, porque foi o homem que te levantou. Mas o ministério levantado por Deus, aprovado por Deus, pode jogar ele aonde for, ele nasce sozinho ali, porque ele é trigo, ele é semente original, ele vence a prova, e mais tarde ele prova que ele é de Deus. Tentaram, não tentaram fazer isso comigo? Os grandes homens de São Paulo, de Goiânia, jogou lá num canto, não tem nada esse homem, não tem nada, mas sabe, irmão, tem uma planta que você não tem jeito de acabar com ele. Qualquer lugar que você joga, ele pega. Você joga na lama, ele pega. Você joga no barro, ele pega. Você joga na terra, ele pega. Você joga na parede, ele pega. Você joga lá, em qualquer lugar. E o eleito é assim, irmão. Aonde te jogar, você vai prosperar. Porque Jesus foi chamado a semente da prosperidade. Então não adianta. Aonde jogar, você vai produzir. Eu saí, me tiraram da igreja. Se você é um trigo, não se preocupa, irmão. Aonde te jogar, você vai produzir aquilo. Você vai ser aquilo pelo qual é a sua própria natureza. Agora, o que acontece? Quando eles não podem nos destruir, eles querem nos unir conosco. Porque a única maneira é essa, é unir conosco. Mas chegou o tempo da separação. Não há mais tempo de unidade feita pelo homem. A unidade agora, ela é feita exclusivamente por Deus. Porque o trigo seria juntado e o joio também seria juntado. Então tem que ter um mensageiro para o joio e tem que ter um mensageiro para o trigo. E nós estamos vivendo esse tempo de separação. Joio e trigo, graças a Deus por isso. Então não adianta querer apagar, jogar o Jesus no cantinho, deixar ele lá sem falar uma palavra. Não, aqui você não prega, aqui você não fala, aqui você vai apenas escutar. Tá bom. Jesus aceita. Não tem problema, mas ele continua sendo Jesus calado também. Falando ou não, ele era Jesus.
Então, veja bem o que aconteceu. Havia uma pequena mulher naquela cidade que ganhava sua vida de uma maneira nada recomendável. Ela era uma mulher da zona de meretrício e prostituição, você entende? E talvez ela estivesse um pouco atrasada aquela manhã, subindo a rua. E ela contou seu pequeno denário romano que ela estava economizando para talvez comprar-se um vestido melhor algum dia. E a maneira como ela ganhava seu dinheiro era mal afamada. Ela tinha uma má reputação entre as pessoas, embora pensemos que ela era simplesmente uma mulher jovem que dependesse da rua, talvez. Não que ela fosse uma delinquente, mas porque ela tinha pais delinquentes. Porque tudo vem dos pais. Você sabia que um pastor é considerado pai do rebanho também? O rebanho vai produzir o que o pai ensina. Eles não procuraram cuidar dela. Esta é a razão pela qual muitos estão na rua hoje. Não a juventude, mas os pais que são delinquentes. Então não são culpa só dos jovens. Não, é os pais. É o que está acontecendo hoje. É o que nós estamos vendo. Talvez esta jovem foi criada numa casa como aquela e tivesse se perdido na rua. Se ela tivesse tido uma mãe de oração, como esse irmão alcoólatra teve, as coisas poderiam ser diferentes. Ele disse que sua mãe tinha orado por ele. Deixe-me dizer isto. Quando o romano foi convertido, Paulo, o carcereiro, Filipe, desceu a Filipe e disse: que posso fazer para ser salvo? A maioria de nós lhe diria o que não fazer. Deixe de beber, deixe de roubar, deixe de mentir, deixe de fumar, mas aquela não foi sua pergunta. O que preciso fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e tu e tua casa serão salvos. Não há barreira, não há dificuldade, não há problema. Quando você crê no Senhor, as barreiras desaparecem. Os problemas são solucionados. A questão é que nós queremos solucionar sem colocar Jesus adiante de nós. Não haverá solução. Então, Paulo deu a instrução. E eu pergunto, quando um homem se torna um salvo, ele salva sua casa? Não. Não. Mas se ele tem fé suficiente para conseguir salvar a si mesmo, ele tem fé suficiente que sua casa seja salva também. Olha a promessa de Deus. A fé dele produzirá isso. Aquela mesma fé que o salvou. Isso foi o que aquela mãe pensou. Está na sepultura há muito tempo. Mas suas orações simplesmente foram respondidas. Mãe e pai delinquentes fazem um filho delinquente. Talvez vamos dizer, essa pequena senhorita tinha um pai e uma mãe que não tinha cuidado dela e ela se meteu na rua com pessoas erradas. Quando ela fez isso, ela se tornou uma rejeitada. Ninguém se importava com ela. Esse pequeno pregador sentado aqui, fazendo essa anotação agora, quando ele estava me contando que ele tinha mais ou menos 40 esquinas aqui em Chicago, nas quais ele pregava, ou enviava pessoas para pregar. Deus abençoe esse rapaz. Dê-nos mais algum encontro de rua. É assim que você alcança esses bêbados de coisas. Algum de nós nos fazemos maiores e importantes para ficar nas esquinas e descer nas favelas. Jesus disse, sai pelos caminhos e valados, em todos os lugares, força-os. O tempo está à mão. Mas talvez, naqueles dias, eles não costumavam descer a rua, lá na sua cidade. Então ela saiu depois de fechar a porta, desceu em passos barulhentos, atrás de um beco, e saindo se arrumou para encontrar os publicanos e ganhar mais dinheiro naquele dia com o seu modo de vida para o sustento. E havia uma coisa estranha, não havia ninguém na rua. Todos pareciam ter se ido. Então, quando ela descia a rua, ora, ela se perguntou, que tipo de feriado é? O que há de errado? Todas as pessoas têm se ido por alguma razão, e ela sentiu o aroma daquele cordeiro assado que vinha pelo ar. Era da casa de Simão.
E talvez ela não tivesse comido por alguns dias, tentando economizar algum dinheiro para conseguir um vestido decente. Ela sentiu aquele aroma e disse, alguém deve estar dando uma festa. E ela seguiu isso até que ela se aproximou. E do lado de fora das grades, da grande fina mansão que Simão morava, enquanto a festa estava acontecendo, as pessoas pobres ficavam lá sentindo o aroma e lambendo seus lábios, e os ricos estavam lá dentro tomando vinho e se preparando para jantar. E essa pequena mulher abriu seu caminho, e quando eles a viram chegando, naturalmente eles recuaram, porque ela tinha um mau caráter. E ela finalmente deu um pulo, até que ela conseguiu espiar através das grades e ver se ela simplesmente podia conseguir uma visão daquilo que estava provocando aquele aroma tão agradável. Olhar para o churrasco e ver como o cordeiro estava sendo assado. E simplesmente pensou que alguma vez na sua vida ela poderia conseguir uma refeição decente. E provavelmente ela teria que pegar seu bonito cabelo e arrumá-lo, você sabe, para que ela saísse na rua. Enquanto ela olhava através da audiência, ela viu Simão, o fariseu, lá de pé, com seu discurso diante dos dignatários da cidade. Aqui está o fulano, o pastor, fulano de tal, missionário, presbítero, está todo mundo aqui, toda essa gente famosa, e ela escutando tudo isso. E ela pensou, veja aquilo, como os ricos têm tudo. Olhando ao redor, ela pensou, bem, eu te direi, ele sempre convida naturalmente sua própria classe e nós nunca temos uma chance. Mas depois de algum tempo, seus olhos se fixaram num canto. Lá estava uma pequena pessoa despercebida. E ela pôde notar que havia poeira sobre ele. Bem, como ele conseguiu entrar lá? Ele também não era pobre? Ele também não era humilde? Ele também não era nada? Como que ele entrou? Mas ele tinha um convite. Mas qual era esse convite? Para zombar dele. O motivo da festa era para zombar da verdade. Para zombar de quem? Do Filho do Homem. O Filho do Homem estava ali. Aquela festa feita por Simão, um grande homem, tinha todo o poder, ele podia pagar as carruagens que levavam os convidados, ele tinha poder para dar roupa para vestir os convidados, ele tinha poder para dar aquele perfume. O profeta dizia, era tirado das montanhas, o melhor perfume, o unguento que havia. Ele tinha que fazer isso com os seus convidados, mas aquela reunião, o personagem principal, que deveria ser cuidado, deveria ser amado, deveria ter ósculo santo, deveria ter sido abraçado, o principal, filho do homem, que estava ali diante dele, não recebeu nem água para lavar os pés, não recebeu ósculo, não recebeu um abraço, não recebeu nada. Para que essa festa, então? Essa festa, promovida por Simão, um hipócrita, era justamente para difamar, era justamente para denegrir a imagem daquele que era justo, daquele que era verdadeiro, daquele que era real, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não era por outro objetivo. O dinheiro de Simão era para escarnecer de um homem que deveria ser elogiado, honrado, respeitado. Mas o dinheiro, a fama e tudo que Simão havia alcançado não foi aplicado para o reino de Deus, mas foi aplicado para difamar o Filho do Homem que estava caminhando na terra, o homem de Deus que estava carregando a mensagem da hora. Não era para Simão, não era para os pastores que estavam ao lado de Simão, não era para aqueles convidados, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio para encontrar a alma que precisava de salvação. O personagem principal estava num canto, desleixado. O profeta disse, ele estava apresentando, olha, vamos dar lugar à apresentação dos ministros. Então, Simão dizia, passe na frente os convidados. De onde você é? Etiópia. E você? Eu sou de Hebrom. De onde você é? Eu sou da Galileia. E você? Eu sou de tal lugar. Eu sou fulano e tal. Todo. Mas o principal não teve oportunidade. E aquele lá, quem que é? Esse é um tal de pregador que falando que é o Filho do Homem, e essa história de Filho do Homem é esse aí. Eu trouxe ele aqui só para você ver quem que é esse camarada, para que vocês saibam quem é ele. Olha,
não tem aparência nenhuma, não tem virtude nenhuma, além do mais, é cego, não tem discernimento, porque olha lá, ó, uma pecadora lavando os pés dele e ele não faz nada. Para mostrar para vocês que isso é pura história, isso não tem nada de verdade. Isso não tem nada de verdade nisso, é pura história. Ele anda pregando para todo mundo que ele discerne os corações, que ele cura os enfermos, que ele faz milagres. E aí vocês estão vendo, ó, uma pecadora, uma prostituta de rua, lavando os seus pés, e ele não fala nada para ela. Não tem atitude nenhuma. Aquela festa, aquela reunião, era simplesmente para denegrir a manifestação da palavra para o dia. Quem era a palavra para o dia? Jesus era a palavra. Ele era a encarnação de Deus. Ele é a promessa para aquele dia. E a promessa para aquele dia estava exatamente no canto. Não tinha lugar na festa. Não tinha lugar. Ninguém lembrava dele. Era simplesmente para apagar a imagem daquele homem, quando ele disse: alguma vez falei alguma coisa que não é verdade? Quem me condenará de pecado? Alguém pode me condenar de pecado? Disse Jesus. Algum de vocês pode? Ninguém podia. Só que ali, naquela festa, não havia nada. Não havia nada para ele. Apenas sobrou para ele o quê? Uma pecadora. Era simplesmente isso. Todo aquele barulho, todo aquele investimento. Quanto custou aquela festa de Simão? Quem sabe, se nós fôssemos calcular hoje, em valores de hoje, quanto custou aquela festa para matar a Jesus? Porque eles estavam matando a Jesus não com um punhal. Ali estavam matando a Jesus religiosamente. Com o punhal foi os romanos, sob o comando dos judeus. Mas ali era matando a fama, como a Branda disse assim, tem muitas maneiras de você matar um homem. E ali, Simão estava matando o homem que podia dar vida para ele, que podia ensinar o caminho da vida eterna. Estava matando da maneira mais cruel. Porque, como disse o gladiador africano, mata-me para que eu não sofra mais. Ali estavam matando a Jesus aos poucos, deixando um canto, separado, não dando nada para ele, deixando ele sozinho. Ninguém queria sentar perto dele. Ninguém queria, irmão, se comprometer com Jesus. Porque se você sentasse perto dele, o teu ego seria manchado. O teu testemunho seria manchado. Se visse alguém conversando com Jesus, ele seria incriminado. Então ninguém queria. Sabe para quem sobrou? Uma pessoa que não valia nada. Seu nome não valia nada, sua história não valia nada, ela não valia nada. Ela disse: eu não tenho nada a perder. Não tendo nada a perder, eu vou lá e vou lavar os pés desse jovem. Eu vou me aproximar dele. Porque ninguém fez isso. Ninguém queria nada com ele. Ele foi difamado. A partir de então, Mombrana diz aqui, não tem tempo para ler, mas diz aqui, olha, vocês já viram? Ele diz que é o profeta da Galileia. É o que ele está dizendo, que é o profeta da Galileia. Mas ele não é nada. Se ele fosse, ele não aceitava isso. Difamando. Matando a influência de Jesus. É o que ele queria. Matar a influência de Jesus. Irmão, e daquela festa que estava lá, só sobrou aquela mulher. Os demais todos eram ímpios, incrédulos e foram para o inferno. E quando ele escarneceu, e quando ele fez todo aquele, levantou e disse: olha, eu convidei esse missionário aqui, ou esse pastor aqui, só para vocês verem que tudo que ele fala não tem nada de verdade. Jesus recebeu aquela mulher. A própria lei dizia que dinheiro de prostituição não era para ser dizimado. E ali estava o Senhor que escreveu a lei, o próprio Deus eterno, recebendo de uma prostituta aquele unguento que ela comprou com o dinheiro da prostituição. Para um santarrão, para um religioso, para um homem capaz, ele já condenaria pela própria Escritura, dizendo que Jesus era falso. Porque a própria lei dizia que dinheiro de prostituição não poderia ser levado ao templo. Era ou não era? Mas ali estava o autor da vida. Ele faz o que ele quer fazer. Ele constrói, ele destrói, ele para, ele faz o que ele quer fazer.
enquanto aquela mulher estava ali, inclinada, chorando, lavando os seus pés com lágrimas, o profeta disse: nunca ninguém lavou os pés de Jesus com uma água mais limpa do que aquela. Porque a água que saiu daqueles olhos foram águas cristalinas. Saiu dos olhos de uma mulher arrependida e lavava com as lágrimas e enxugava com o seu cabelo. E ele quietinho, enquanto era escarnecido, Jesus continuava salvando. É a melhor coisa, irmão. Quanto mais criticar de nós, mais criticar de você, faça o que ele fez, continue salvando. Continue pregando a mensagem, continue salvando o pecador. Jesus não se importou com o que disseram dele, continuou salvando aquela pecadora. Depois que ele terminou o discurso, Simão, Jesus se pôs de pé e disse: Simão, uma coisa eu quero te dizer. Uma coisa eu tenho a te dizer. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele disse: dize a mestre. Por que chamava ele de mestre? Hipocrisia. Não é verdade? Hipócrita. É mestre. Mestre para ser escarnecido? Pregador para ser escarnecido? Dize a mestre. Aí Jesus conta a parábola. E depois que virou para a mulher, depois de tudo que ela fez, e contou para Simão o que estava acontecendo. Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. Pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Amém? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? É o Filho do Homem. Sabe quem perdoa pecado? Filho do Homem. É, Filho do Homem perdoa pecado, sim. Aqui era ele. Eles não entenderam que ele podia perdoar pecado. Estavam à mesa, é claro, eram os convidados, mas eram cegos. Quem é este? Quem é esse que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Então, vale a pena. Quando você sabe que você está cumprindo um papel, está cumprindo o objetivo de Deus, Deus te tem chamado para isso. Continua salvando. Não se preocupe, continue pregando, continue dando testemunho dessa verdade, continue lavando os pés sujos de Jesus. Eles sujam, você lava. Eles jogam sombra, você joga luz. Eles trazem trevas, você traz dia. Eles querem trazer Laodiceia de volta e você diz: essa escuridão não pode apagar a luz que em mim há. Porque Jesus disse que devemos colocar no lugar para iluminar todo lugar. Por que então? Vamos continuar a nossa tarefa. Honrando o Senhor Jesus. Pode sujarem, pode fazer o que quiserem. Quando eles fazem com esses homens casados, nessas reuniões, 2 e 3 vezes, separado, casado, pregadores, estão lá. Diáconos casados 2, 3, 4 vezes, estão lá. Pode sujar. O profeta disse: se você sujar o nome, o seu próprio nome, às vezes você não pode limpar. Mas se você sujar o nome de Jesus, ele tem forma de limpar o seu próprio nome. Porque nós estamos aqui para cumprir esse papel. Ninguém lavou os pés de Jesus, a pecadora lavou. Há uma igreja que é apedrejada como prostituta, como falsa. Mas o que importa? Se você está cumprindo o papel que foi designado para você, o que importa? O que nós queremos é cumprir a nossa missão. Nós queremos lavar os pés de Jesus. Ah, mas você é um pecador, você é isso. Mas a minha tarefa eu estou fazendo. Eu estou lavando os pés do meu mestre. Amém? Vamos ficar em pé, irmão. Que Deus te abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Amém? Graças a Deus. O irmão Olivier de Cascavel pede oração por André e Denise para a libertação. O irmão Denis pede oração por Denise, Gaetano e toda a sua família. Vamos orar. Pai e amado Deus, aqui está a tua palavra. O Senhor provou que salva o pecador, que está disposto a ser criticado, zombado, mas o Senhor está disposto também a qualquer lugar
onde existe alguém que precisa ser salvo, independente da humilhação que o Senhor tenha que passar. O Senhor ainda é Deus, e o Senhor é capaz de fazer isso hoje, Pai. E eu creio que o Senhor continuará fazendo. O meu coração está nas tuas mãos, a minha vida e desse povo que tem estado conosco, Pai. Embora sabemos que é um tempo de pés sujos, mas é um tempo também que aparecerá os verdadeiros, sinceros, que não têm suas vidas limpas, mas encontrará o caminho para limparem suas vidas, porque encontrará o Salvador, o Senhor Jesus, aquele que pode perdoar os nossos pecados e limpar as nossas vidas de todas as injúrias e coisas que são jogadas contra o teu povo, Pai. Nesta hora, meu Deus, eu oro por esses pedidos, de acordo com a fé que cada um deles tem, que o Senhor possa abençoar e libertar, e conduzir por esse caminho estreito, Pai, e guardá-los nesta caminhada. No nome do Senhor Jesus, seja com cada um deles, Pai, com meus ouvintes, participantes através da internet, aonde a minha voz está indo nesta hora, que haja a voz da libertação, o poder da ressurreição, o poder da cura divina, o poder para derramar o Espírito Santo no lar, nas famílias, que o Senhor possa dar força e poder, para que possamos continuar nesta jornada. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceite a nossa gratidão para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Estiveram participando conosco irmão Olivier e irmã Maria de Cascavel, irmão Gênesis Costa em Curitiba, irmã Denis em Curitiba, irmão André e Lourdes em Enéas Marques, irmão Silvio Mendes em Foz do Iguaçu, irmã Lindalva em Guaíra, irmão Guedes e família, eu creio que está sendo Guaíra, mas deve ser Cascavel, a irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra, irmão Sandro e família em Veracruz do Oeste, irmão Arivaldo em Ouro Verde do Oeste, irmão Elifas e Mônica em Macaé, irmã Ana Cristina em Rio de Janeiro, irmão Jailson Maurício em Ecoporanga, no Espírito Santo, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Daniel em Campinas, irmão Guilherme Gentil em Caieiras, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, o irmão Zenilton, é esse jovem que nós demos o testemunho da sua recuperação, vocês lembram de orar por ele, Zenilton e família em Cosmópolis, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, irmão João Gomes em Camboriú, irmão Adão e família em Criciúma, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Luiz, irmã Maria, irmã Franciele em Itajaí, irmão Lázaro e Júnior em Itajaí, irmão Abraão, irmã Sandra, irmã Ana Lídia em Gravataí, irmão Tiago, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmã Ada em Novo Hamburgo, irmã Margarete, irmã Sabrina e irmã Ellen em São Leopoldo, irmã Milena Gomes em Osório, irmão Adelso e família em Belo Horizonte, a irmã Elizabeth em Igarapé, irmão José Batista em Lagoa Santa, irmão Guilherme e irmão Joglaí em Sete Lagoas, está de folga hoje, irmão Joglaí, sábado de folga, né? Guilherme, irmão Joglaí, nosso cooperador, ore por ele, estará voltando a semana que entra, né? Amém? A irmã Ana Rosa em Rio Manso, Minas Gerais, irmão Ailson Alves e esposa em Vespasiano, irmão Adonis em Luanda, em Angola. Eu creio que esses participaram conosco. Desejamos que Deus abençoe a todos. Vamos cantar mais o hino e depois estaremos despedindo. Nosso abraço fraternal. E amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, a partir das 17 horas. Todos são convidados, irmãos ali. Deus abençoe, estão convidados para amanhã. Leva o nosso abraço ao pastor Valdir e toda a igreja ali de Mogi também. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil,
nos céus te espera. Por quê? Porque tens decidido, aleluia. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Aleluias! Caminharei esse caminho, caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará, nos guiará até o amor perfeito. Aleluia! Já não falta muito tempo, já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado, do nosso amado, indo ao nosso encontro. Então eu caminho nesse caminho, aleluia. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino viva em mim. Que o amor divino viva em mim. Que o amor divino viva em mim. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Se vocês quiserem amanhã acompanhar a pregação de Belo Horizonte, o irmão Joglaí vai estar pregando amanhã na igreja do pastor Vanderlei, em Belo Horizonte. Eu creio que começa às 9 horas da manhã. Assim está escrito, é o site, né? Assim está escrito.org.br. Então vamos escutar o irmão Joglaí amanhã. Deus te abençoe. Abraça a teofania de Jesus, né? Jesus escondido e revelado em simplicidade. Também Deus abençoe a irmã Fátima, lá de Forquilinha. Deus te abençoe. Nos acompanhou também esta
nesta noite. Deus te abençoe, minha irmã.